Pessoal, tudo bem por aí? Uma boa tarde para você que nos assiste. Hoje, nosso programa Os Donos da Bola tem muito futebol para você comentar. Tem vôlei, as notícias do mundão do esporte, claro, a sua participação através do nosso facebook.com/Os Donos da Bola Vale. Nos comentários, ele, o meu parceiro Antônio Carmo. Boa tarde. E aí, tudo bem, flamenguista? Tudo em ordem. Você falou aí das vitórias. O torcedor de Taubaté hoje está feliz da vida, né? 7-0. 4 no futebol, 3 no vôlei. Exato. Né? Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso aí. Um abraço para você que nos acompanha. É coisa linda, né? Vamos começar então falando do futebol. Depois de 2 vitórias e uma derrota pela Série 2 do Campeonato Paulista, o Esporte Clube Taubaté recebeu ontem o Lanterninha, o Sertãozinho. E diante de mais de 1.200 torcedores, no Joaquinzão, atuou de forma brilhante e goleou o adversário fazendo 4-0. Com resultado positivo, o Burrão assumiu a vice-liderança da competição. Veja aí como foi a partida. Tudo indicava que a noite era mesmo do Taubaté no jogo contra o Sertãozinho, o lanterna do campeonato. Mas se alguém tinha dúvida, foi só acompanhar 2 minutos de partida para ter certeza. Tempo suficiente para o Eric bater rasteiro e acertar o canto esquerdo do gol. Melhor começo que esse, impossível. O Burrão abriu o placar, 1-0. Taubaté manteve o ritmo e encheu de orgulho o torcedor, que quase soltou o grito de gol com esta jogada do Juninho, que desperdiçou a chance de ampliar a vantagem. Mas aos 16 minutos foi pra valer. Ele voltou com tudo e no rebote, Juninho, desta vez, acertou em cheio. Fez 2-0 para o Taubaté. Mas até aqui, nada de jogo ganho. O adversário Sertãozinho acordou, botou pressão e até balançou a rede do Burro da Central. Mas a arbitragem deu impedimento. Na sequência, mais um susto. Aí o Kaique, que ficou de cara com o goleiro Rafael Robalo, chutou para longe. No primeiro tempo, ainda teve mais um gol impedido. Agora para o lado do Taubaté, com Ferron. O torcedor já estava satisfeito com os 2-0 do Taubaté até aqui. E nem imaginava que o time estava tão inspirado que ia repetir na próxima etapa o bom desempenho do início da partida. Aos 3 minutos de segundo tempo, Elivelton trouxe mais um gol para o Taubaté. 3-0 Burrão. Depois, o jogo esfriou e só voltou a esquentar mesmo nos 15 minutos finais, com Caio Mancha na tentativa. Sertãozinho respondeu com este ataque, mas aos 38 minutos o árbitro marcou pênalti neste lance em cima do Eric. Caio Mancha marcou 4-0 para o Burro da Central. Placar final, goleada para o Taubaté sobre o Sertãozinho. O Martelotti sempre vem falando pra gente que a gente tem que aproveitar as oportunidades que a gente cria, né? E a gente criou bastante, o time de Sertãozinho criou bastante também, mas muito de bola aérea, onde é o forte deles. Mas sabemos suportar a pressão, sabemos suportar o meio-campo deles muito congestionado e quando a gente roubava a bola, a gente saía no contra-ataque e a gente foi feliz nisso. Hoje foi um jogo que a vitória veio porque o time mereceu, né? Do primeiro ao último minuto dominou o jogo, foi superior, teve o sentido de organização durante todo o tempo e tecnicamente os jogadores estão evoluindo, né? 4ª rodada já dá para se cobrar um rendimento bem melhor e mais próximo do que da capacidade que esse elenco tem. A partida com 4 gols, 2 gols anulados de um lado para o outro e ainda 3 jogadores que saíram contundidos do Taubaté e vão ser dúvida aí, vão fazer exames ainda hoje pela manhã para saber como estão, Antônio Carmo. Que é o Juninho, um dos atacantes, né, um dos principais atacantes do Taubaté, o Elias e o volante Carlos. Andressa, o campeonato ele é competitivo e esses problemas são inerentes a um campeonato como esse, notadamente da Série 2, onde há uma pegada maior e tal. E aí, por isso você tem que ter um bom elenco, você tem que ter um grupo. O Taubaté está sem o Ricardinho, né, que fez o gol da vitória semana passada, está se recuperando para entrar em forma, ficar bem, é um jogador que faz uma falta danada no time aí. E aí o técnico tem que lidar com isso, tem que saber, você perdeu o Ferron, que não jogou no domingo passado, já está de volta, essas coisas acontecem, então acontece para todo mundo. Né? Tem um bom trabalho de recuperação, fora de quadra. Agora, Andressa, 2 detalhes. Primeiro,
ontem a gente falou aqui, né? Seria ideal logo fazer um gol para ter mais tranquilidade, porque daí o time que está mal no campeonato, que é o caso do Sertãozinho, sente e acaba emocionalmente caindo. Foi o que aconteceu, com 2, 3 minutos, 1-0, e depois com 15 minutos, 2-0, e aí o jogo se desenhou a caráter para o Taubaté, né? Jogou o adversário nas cordas, como se fosse uma luta de boxe, e ficou ali para poder resolver a questão. E aí deu uma relaxada no final do primeiro tempo, o Sertãozinho chegou um pouco mais, a gente viu o lance aí. E os gols até muito bonitos também, não é, cara? Esse aí o goleiro colaborou bem, né? Deu uma bela batida de roupa ali. Ele fez igual a Andressa quando era goleira, né? E aí, mas o mérito do jogador que te acompanha. Esse do Elivelto foi sensacional, né? Bola no ângulo, indefensável, chamado gol da rodada. Gol espetacular. E aí o Taubaté teve a tranquilidade, André, só de saber que, olha, o jogo é nosso, vamos fazer o que é de melhor que podemos fazer, né? Para construir a goleada. E tem que golear mesmo, André. Sabe, esse negócio de fazer 1-0, 2-0 e parar, ali o lance, o cara sofre a falta fora da área, na verdade, né? Dentro da área, o jogador, né? Aí praticamente tem no jogo inteiro, dentro de tudo que aconteceu, os jogadores não reclamaram muito também está 3-0, né? 35 do segundo tempo, aí já com relação ao pênalti, não... Bom, fica por aquilo que o Taubaté não teve lá em Santo André, né? Fica... Se é que ele foi tocado depois pelo zagueiro dentro da área, e configurava-se o pênalti, né? Porque a primeira falta foi fora da área. Mas isso aí também não vai mudar nada, tranquilo. E foi bom para o Caio Manche poder cobrar o pênalti e fazer o gol. Então, André, dois fatores que eu queria falar. O primeiro, o Taubaté ganhou de um adversário que está em último lugar, e é importante essa goleada, porque dá confiança, porque se você empata, ganha num sufoco, fala, do último lugar foi essa dificuldade, tira a confiança. Aí fez o seguinte, o adversário chegou aqui meio fraco, então vamos sapecar logo um 4-0 nele e acabou. Mostra a sua superioridade. Foi o que ocorreu numericamente no placar e tecnicamente ao longo do tempo de jogo. E outra coisa que foi falado pelo Marcelo Martelotti, aquilo que a gente comenta sempre, 4, 5 rodadas, para depois não ter mais desculpa. O primeiro jogo, segundo jogo, terceiro. Aí que ele falou, no quarto jogo já dá para você saber, já conhece os adversários, você já sabe, vai pegar... porque já rodou bem o elenco também, não é, Carmo? Os adversários, vai pegar o São Bernardo sábado à tarde lá. 4 jogos do São Bernardo com 3 empates e 1 derrota. Ainda não ganhou. Então já conhece. A gente está vendo a classificação. O Taubaté hoje pode ser alcançado pelo Rio Claro, que o jogo não terminou contra o Nacional. Se o Rio Claro ganhar, vai a 9 pontos, mas o Taubaté fica ali entre os 3 primeiros colocados. E isso é muito importante. A manutenção, hoje, né? Vai jogar o segundo tempo, que está 0-0 lá contra o Nacional, na capital. O jogo só teve o primeiro tempo, foi paralisado por causa da chuva. Aí tá tranquilo, é a parte de baixo da tabela que já não interessa. E o São Bernardo, que é o próximo adversário, está em 11º lugar. Aí. 3 empates e 1 derrota, ainda não ganhou no campeonato. Aliás, olha quantos times não ganharam ainda, do 10º colocado, Votuporanguense, até o Sertãozinho. É um fator a ser aproveitado para quem está lá em cima da tabela, então, né, cara? E isso é uma coisa que a gente tem comentado, Andressa. Se manter entre os 8 o campeonato inteiro, de preferência entre os 4. Não largar ali, não sair dessa zona de classificação, o que é muito importante. Então, ontem, torcedor que foi ao estádio em pequeno número, tem que ir mais gente para prestigiar o time, saiu satisfeito, viu um time que se impôs do começo ao fim, que ganhou com sobras, que jogou bem, como disse o Marcelo, e aí vai credenciando cada vez mais a participação do time dentro do campeonato para buscar chegar ao objetivo final, que é o acesso. Alguns jogadores começam a se destacar, o Eric aí, que você falou, um dia ele vai falar porta ainda, né? Porta, está na porta. Já o sotaque carioca vai dele mudar, vai embora. Jogando muita bola, consegue chegar com facilidade, ter uma boa finalização, um jogador que vai ser útil ao Taubaté, sem dúvida alguma. E aí as mudanças que vão sendo feitas, muito bom. O Taubaté joga sábado, André, depois todo mundo tem uma folga de uma semana, não haverá rodada no meio da semana que vem. Vai ser importante para a recuperação dos jogadores, todo mundo recuperar. Também, né? E aí, lógico que serve para todo mundo, mas especificamente aqui no nosso caso, para o Taubaté, para fisicamente dar uma ajustada mais na rapaziada. Mas bacana mesmo, uma grande vitória que dá confiança, deixa o torcedor mais animado e dá confiança ao grupo aí para seguir na briga, né? Aqui no nosso Facebook a galera comemorando. Sebastião Machado, Geraldo Rômulo Martins, obrigado aqui pela presença. Williams Nascimento sempre ligado na gente, Robson Dantas. E tem mais aqui, o André Alves de Campos dizendo que foi um passeio ontem no Joaquinzão, que ele esteve lá, um golaço, uma partida completa. Parabéns ao Martelotti e ao elenco. E a defesa, André, só tomou aquele gol
golzinho lá, que foi um gol de churrasco lá no domingo, lá em Santo André, né? Que lá não é gol de futebol, né? Aquele é um gol de churrasco de casado solteiro, 4 horas da tarde, todo mundo bêbado lá no campo. Né? A bola passou por todo mundo, ficaram 3 ali, faz você, não faz você, aquilo não deu para entender. Defesa sólida, forte, um ótimo goleiro, 2 grandes zagueiros, uma boa marcação, com o Moradei com toda a experiência ali, capitaneando na cabeça de área. Esse é o caminho, acho que começa ali atrás, segura, para ir buscando a vitória. Tá certo. Olha, daqui a pouquinho a gente traz as informações da vitória do Taubaté Vôlei em cima do Campinas pela Superliga Nacional. E o nosso quadro Mundão do Esporte com Lucas Guatura e as notícias mais comentadas por você na internet.